estarão conosco. Amém. Nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu convido vocês a abrirem aí em Provérbios no capítulo 4. É evidente, né? Tem pessoas que não gostam muito de participar, mas é muito importante a comunhão, a alegria, né, dessa festa que acontece no sábado à noite. Bom, Provérbios capítulo de número 4, nós vamos ler a palavra do nosso Deus, para falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Provérbios 4, a partir do versículo de número 20, até o versículo de número 25, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim então a palavra de Deus, Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Amém. Que o Espírito Santo nos direcione e que nós possamos ouvir essa palavra e entendê-la e praticá-la. Amém. Bem, amados, eu sempre gosto de dar um tema, e o tema que eu dou a essa mensagem é limpando e guardando o nosso coração. Limpando e guardando o nosso coração. Amados, dou esse tema porque Deus, nesse versículo 23 que nós lemos, Ele nos alerta a guardar, a proteger o nosso coração. Lembrando que quando Deus fala de proteger o coração, não é apenas essa bomba que bomba o sangue para todo o corpo, que é um órgão tão importante, mas fala de nosso interior, das nossas entranhas. Eu creio que está falando do mais profundo do nosso ser. A palavra de Deus quase que mostra para nós que o coração que fala na Bíblia é na barriga, né? É no mais profundo, é nas nossas entranhas, né? Porque a palavra de Deus diz que ali está o Espírito Santo, que dali correriam do nosso ventre, do nosso interior, das nossas entranhas, né, do mais profundo do nosso ser, correriam rios de água viva. Então, amados, eu creio que o coração então do cristão é nesta parte que diz na Bíblia, e Deus diz então para nós guardarmos. É muito importante que nós guardemos o nosso interior, o nosso coração, amados. Mas porém, antes que mesmo de nós guardarmos o nosso coração, nós precisamos, eu acredito, que limpar o nosso coração. Nós precisamos tirar os invasores que de alguma maneira entraram no nosso coração. E isso, amados, eu creio que até quem está na igreja precisa disso. A palavra de Deus, ela diz em Apocalipse 3:20, Deus falando dos finais dos tempos e mandando uma carta para uma igreja, a igreja de Laodiceia, que era conhecida como uma igreja morna. Amados, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua vida, o seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quando Deus fala de cear, Ele está falando de ter uma comunhão intensa. Então, amados, nós usamos muito este versículo de Apocalipse 3:20 para o evangelismo, e não tem problema usar, seja lá qual for o versículo, para o evangelismo. Mas originalmente, ele foi escrito para a igreja. Ele foi escrito para mim e para você. Esse versículo foi escrito. E eu fico pensando, como que Deus
pede para a igreja abrir a porta do coração, sendo que mesmo essa igreja de Laodiceia, ela tem pontos positivos, que Deus até elogia. Eu acredito, amado, que quando Deus fala para essa igreja de abrir o seu coração, está falando de áreas, ou alguma parte que não é dele, que nós não conseguimos ainda abrir para Deus. Tem gente que ainda leva dentro de si, dentro do seu coração, apesar de ter entregado a sua vida a Jesus, ainda tem dentro de si alguma coisa que impede o seu deslanchar, que impede, muitas vezes, de viver a plenitude da vontade de Deus. Tem alguma coisa dentro de você que parece que foi roubada, que foi tirada. Tem gente que ainda carrega traumas, que impede que essa pessoa seja completamente livre, que seja uma pessoa completamente limpa. Então, eu digo que nós devemos de libertar áreas da nossa vida. Isso é fazer uma limpeza, para depois, então, guardar o nosso coração, porque muitos até tentam guardar, mas tentam guardar com algo de errado dentro dele. Amados, eu acredito, e a visão que eu tinha quando eu pensava, eu meditava nessa palavra, por exemplo, uma guerra, né? Eu citei, até porque eu lembrei disso, citei pela manhã, que aquele Estado Islâmico, né, ele dominou lá, eu não sei se foi a Síria, né, algumas cidades, ele dominou, e de repente, com a ajuda dos Estados Unidos, o Estado Islâmico, ele foi sendo combatido, e foi sendo retomada a cidade. Mas no final, amado, eu lembro que naquela batalha, naquela guerra, eu sempre ouvia, ele ainda, o Estado Islâmico ainda domina a cidade tal, né? Eles já tinham perdido tudo, o país, mas eles ainda guerreavam, a cidade já estava toda destruída, não tinha mais nenhum prédio em pé, mas eles dominavam ali, e foi o último lugar a ser conquistado. E esta é a visão que eu tenho, amados, muitas vezes, da vida do interior, biblicamente do coração de algumas pessoas. Ainda tem coisas que estão muito arraigadas, que estão muito presas dentro das pessoas. Tem aquele quartinho da bagunça que a pessoa esconde, ela não tem coragem de mexer. Não fala nisso, eu não gosto que fala nisso. Então tem muita gente ainda que, apesar de estar na presença de Deus, não vive essa plenitude. Então, eu creio que nessa noite, amado, nós temos oportunidade de sermos libertos, livres, curados, limpos em nosso coração. E aí sim, nós vamos ter que guardar o nosso coração. E eu creio que Deus vai dar um alerta. Amados, quando a gente olha na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que, biblicamente, nós temos que guardar muitas coisas na nossa vida, que são coisas de Deus em nós. Por exemplo, a Bíblia nos alerta que nós temos que guardar a fé. A Bíblia fala que nós temos que guardar a unidade. Fala também que nós temos que guardar a palavra de Deus, ou os mandamentos. Guarde os meus mandamentos, o Senhor diz. A palavra também diz que nós temos que guardar a boca, para não falar besteira. Amados, nós temos que guardar muitas coisas, mas é interessante que nesse verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é muito importante, porque dele procede a saída, ou em algumas versões, as fontes para a vida. Muitas pessoas, amados, estão perdendo valores de Deus, estão vendo morrer coisas de Deus na sua vida. Por quê? Porque não encontram a vida dentro de si. Sabe por quê? Por não guardar o seu coração. Sabe, amados, valores como família, que começam com o casamento, amizade, comunhão, paz, alegria, ministério. Pessoas têm tido ministérios roubados,
Pessoas têm tido a família roubada, amado. E segundo a palavra de Deus, elas estão vendo essas coisas serem roubadas, essas coisas morrerem, porque elas não têm guardado o seu coração. E quando não guardam o seu coração, elas não conseguem encontrar a saída para a vida, ou a fonte da vida que está dentro de mim e dentro de você. Queridos, muitos valores como esse citado, famílias sendo destruídas, relacionamentos sendo destruídos, ministérios sendo destruídos, sabe, sendo roubados e destruídos, mortos, porque a pessoa não consegue ela mesma gerar vida. Ela vê algo morrendo, ela termina de enterrar, de matar. Ela não consegue, ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque o seu coração está exposto. Amados, a palavra de Deus diz que existe um ladrão. João 10:10, existe um ladrão, ele veio roubar. E ele veio não só roubar, ele começa roubando, ele quer matar, ele quer destruir. E muitas pessoas têm visto a família morrendo e não consegue a saída para a vida naquilo que está morrendo. Muitos relacionamentos morrendo porque não encontram a saída. E é isso que nós estamos falando e que queremos falar. Existem ladrões de corações, amado. E os ladrões de corações, preste atenção, eles manipulam os sentimentos das pessoas. Eles manipulam os nossos sentimentos. É assim que age um ladrão. Ele é sutil. Ele não chega metendo o pé na porta, arrombando a porta. Não, amado. Ele chega sutilmente. Ele vai lançando pensamentos e vai entrando no coração. Ele vai lançando setas, vai tirando aos poucos, vai roubando a sua fé, vai minando a sua vida. Ele vai roubando até matar. Depois que ele mata, ele quer destruir completamente. Por isso que muitas pessoas estão solitárias. Hoje encontrei uma pessoa que um dia esteve aqui tão feliz aqui dentro, como muitos. E eu pude então conversar um pouco com ela. E quando eu comecei a ministrar essa palavra para ela, não sei se mais ela ou eu, começamos a nos emocionar. E as lágrimas começaram a encher os nossos olhos. Porque nós percebemos que tinha salvação. E quando eu falava assim, dessa palavra, naturalmente que saía do meu coração, ela se emocionava e reconheceu que ela poderia ter feito algo. Muitas pessoas que olham para aquela pessoa falam, é uma pecadora irresponsável. Essa pessoa é uma pessoa pecadora irresponsável. Essa não tem jeito. Mas eu quero dizer, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo para aquele que está cheio da vida de Deus, para aquela que está cheio da vida de Deus. E nessa noite, Deus quer te encher da vida dele, muito mais, quer que você encha pessoas de vida, de vida. Por isso, Ele quer que tu estejas cheio de vida, que você floresça, aonde Deus tem te plantado, porque você é uma oliveira de Deus, que Ele quer ver florescer, gerar vida. Então creia, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, amados, e quando a gente olha para esse contexto, que fala de guardar o coração, os versículos anteriores do verso 23, que fala da importância de guardar o coração, porque dele sai a vida para qualquer situação. Antes, fala de nós ouvirmos, antes e depois, fala de nós ouvirmos, de nós verificarmos o que estamos ouvindo, de nós observarmos o que estamos contemplando com os nossos olhos, e também do que nós estamos falando. Antes do verso 23,
verso 20, 21 e 22, fala de nós ouvirmos Deus. Se nós ouvirmos Deus, nós estamos guardando o nosso coração. Nos versos 24 e 25, diz, amados, que muitas vezes estamos ouvindo sentimentos, vozes estranhas, que muitas vezes sussurram em nossos ouvidos, em nossos sentimentos. Muitas vezes estamos ouvindo os nossos sentimentos. Muitas vezes estamos ouvindo pessoas que nada colaboram ou contribuem. E muitas vezes estamos falando besteira, estamos contemplando aquilo que não é para ser contemplado. Amados, então, esse texto, ele está falando de guardar o coração, e está falando que nós precisamos guardar daquilo que ouvimos, vemos e falamos. Entendendo, amados, que há um paralelo nessa noite de ceia, há um paralelo na palavra de Deus, na Bíblia, muito estreito, né? Duas coisas muito juntas, quando fala de algo que nós comemos, e algo que nós comemos, e algo que nós bebemos, há um paralelo muito forte com aquilo que nós vemos e ouvimos, e aquilo que nós estamos dando para os outros comer e beber, que é aquilo que nós falamos e mostramos para os outros. Sabe, amados, o Senhor Jesus, ele faz esse paralelo quando ele diz: vinde a mim, todos vós que tendes sedes. Amados, Jesus estava oferecendo vinho, Jesus estava oferecendo água para essas pessoas. Jesus estava oferecendo a palavra dele. Quando Jesus diz: a minha carne, o meu corpo é verdadeiramente comida. Quando a gente come esse pão que é o corpo de Cristo, amados, Jesus está falando: vem aqui que eu vou tirar um bifinho aqui, eu vou tirar uma pancetinha aqui. Não, amado, não é isso. Jesus estava falando de ir até Ele, se alimentar com a palavra, se alimentar com aquilo que a gente vê Ele fazendo e praticando, com o que os nossos olhos contemplam. Então, amados, Deus, quando fala de comida, Ele está falando disso. E quando esse texto está falando de guardar o nosso coração, está falando que nós precisamos guardar, sim, o nosso coração. E para isso nós não podemos ouvir qualquer coisa. Nós não podemos, amados, contemplar qualquer coisa. Nós não podemos, amados, falar qualquer coisa. Entendam que nós fomos chamados por Deus para gerarmos vida. Semana passada, na mensagem, quando eu estava falando de negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz para seguirmos a Deus, eu citei Efésios 4, 29, amados. Efésios 4, 29, diz assim para os cristãos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação. Amados, muitos falam assim: eu não posso falar palavrão. Lógico que você não pode falar palavrão, mas não é só isso, amado. Essa palavra torpe, e eu falei um pouco semana passada, ela é a mesma palavra mesma raiz da palavra torpedo. É a mesma, amados. É mesmo. E quando a gente fala de torpedo, e essa palavra torpe, quer dizer algo que destrói. Torpedo é bomba, algo que destrói. E muitas pessoas, ao invés de buscar dentro do seu interior vida, ela está soltando palavras que destroem, palavras destrutivas, e não fonte de vida. Por isso que Deus manda nós guardarmos o nosso coração, porque do nosso interior, amados, aqui no nosso coração estão as fontes de vida.
estão a saída para a vida. Amados, muitos falam algo que destrói, e Deus está falando, você está falando algo que edifica, ou você está falando palavras torpes? Você está edificando? Amados, muitos têm destruído a sua própria casa, a sua própria família, porque são vingativos. Não é questão de ter ou não ter razão, a questão é, você é um gerador de vida, ou você gera morte com as suas palavras. Ah, mas pastor, eu fui provocado. Por isso que a palavra de Deus diz, dentre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Aí, no seu interior, não importa o estado que te deixaram, você tem que saber quem você é. Olhe para Jesus. Ele, até na cruz do Calvário, ele não diz, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Ele diz, Pai, perdoe-os. As pessoas que ouviram Jesus ali, ouviram isso, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Ah, mas era Jesus. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Ele estava sendo apedrejado. E momentos antes de sua morte por apedrejamento, de uma maneira completamente injusta, porque ele falava de amor, ele falava de perdão, ele falava de Jesus Cristo. Ele estava morrendo, ele olhou, cheio do Espírito Santo de Deus, diz a palavra. Ele olhou para Deus, e ele então, ao invés de falar, Pai, olha o que estão fazendo, vinga, pesa a sua mão. Ele fala, Pai, não cobre deles isso que eles estão fazendo. Não lhe impute não lhe atribua esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu cheio de amor. Amados, eu muitas vezes assisto algumas cenas aí, acho que vocês também, de cristãos perseguidos, como o próprio Estado Islâmico, né? Muitas vezes matando as pessoas, põe um capuz e a pessoa baixa a cabeça bem quietinha. E muitas vezes eu penso assim, se fosse eu ia grudar um cara desse, eu ia morrer mesmo. Antes de eu perder a cabeça, eu ia pelo menos levar um comigo. Mas isso, amado, não é de Deus. Estevão estava ali, Estevão falou, a hora que ele levou a primeira pedrada, ele falou, eu vou morrer mesmo. Pegava a pedra e dava de volta. O cara dava uma, ele dava outra. Então, ele ia pelo menos machucar a meia dúzia. Não, amado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não quer apedrejar os apedrejadores. Sabe por quê? Porque ele não é gerador de morte. Ele é gerador de vida. Ele guarda o seu coração. E muitas famílias são destruídas por falta de um coração guardado. A pessoa se irrita, ela enche de ódio, ela permite que o seu coração seja roubado. Amados, nos momentos mais difíceis, o Senhor Jesus diz, eu sei, vocês estão sedentos, não é de vingança, é da minha presença, é da minha palavra. E Ele diz, vinde a mim. Vocês que estão sendo oprimidos, cobrados, magoados, feridos, sobrecarregados. Você não aguenta mais? Vinde a mim. Vinde a mim. Todos vocês que têm sede, você estão com sede? Vem a mim. E ele diz assim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Amados, que coisa tremenda. Sabe, mas alguns dizem assim, pastor, mas o senhor não sabe como é que é lá em casa. O jovem fala, o senhor não sabe como é que é meus pais. A mulher fala, você não sabe como é que é meu marido. Ele irrita até Jesus. Você não sabe como é minha mulher. É pior do que aquela mulher goteira que fala na Bíblia, que ninguém suporta. Me irrita! Amados, eu sei quem é Jesus. Tem casamentos que estão sendo destruídos, famílias destruídas. Sabe por quê?
porque está faltando você guardar o seu coração. É para essas horas que você precisa ser um cristão. A palavra de Deus diz em Ezequiel 37, o profeta de repente, ele vê uma situação difícil e Deus dá uma visão para ele. Dá uma visão, amados, parece que quando ele pedia guerreiros, Deus mostra um vale de ossos secos. Leva ele a um cemitério, era um vale de ossos secos. Ele olha aquilo e fala assim, mas aqui é só morto, aliás, está tudo seco esses mortos. E Deus então pergunta para ele, você crê que eles podem viver? Deus olha para nós quando nós estamos numa situação que é só morte. Você olha para você, não tem jeito. E Deus pergunta, você acredita que isso pode viver? Sabe que o profeta respondeu? Sabe que um profeta responde diante de uma situação de morte? Ele respondeu, Senhor, tu sabes. Ele disse, eu não sei. Para mim eu acho que não tem jeito, mas tu sabes. Aí ele falou, tá bom, eu sei mesmo. Então, profetiza, filho do homem, porque você tem a minha vida. Então, amados, eu quero dizer para você, você vê uma situação difícil, ouça a voz de Deus, profetiza, filha do homem, filho do homem, profetiza. Deus nem chamou de filho de Deus, para mostrar que ele era humano, que ele tinha sentimentos como nós. E aí então, debaixo da palavra, ele guardou os seus sentimentos. Eu acho que ele fechou os olhinhos, né? Para não ver aqueles ossos secos, e profetizou, haja vida, haja vida. E quando ele começou a escutar os barulhinhos, de osso batendo, né? Aí ele abriu os olhinhos, ele viu aquilo, ele encheu de fé. Por isso que às vezes a gente às vezes tem que fechar o olho, né? Às vezes até pegar na mão, né? Tem gente quando vai comer, pega na mão todo mundo que está em volta da mesa. Eu queria saber um dia por quê. Aí fala, não, é porque ele demora muito para orar, senão o povo começa a comer antes de ele terminar a oração. Então tem que segurar na mão. Mas sabe, amado, tem situação que você tem que fechar o seu olho. Você tem que guardar o seu coração. Sabe, você não pode ficar olhando para as circunstâncias e falar segundo as circunstâncias, segundo o seu sentimento. Profetiza, filho do homem. Mas eu não creio. Se Deus te pergunta, você crê? Amados, há rios de água viva dentro de você. Há uma fonte de vida. Ela pode estar entulhada, porque você não está guardando o seu coração. Mas hoje, Deus vai derramar o poder dele, e você vai ter o seu coração limpo. Amados, por isso, por não saber que voz a gente ouve. Muitas vezes está ouvindo a pessoa que está te ofendendo, te xingando, né? E aí, é por aí que entra o ódio, a mágoa, até paixão entra por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. A mágoa entra, e sabe, amados, são por esses meios, por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. Ali em Mateus 15, sabe, as pessoas estavam tão preocupadas em serem contaminados e morrer. Tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão. Você não lava a mão, seus discípulos não lavam a mão para comer, vai se contaminar, vai morrer. Jesus falou, olha, fica tranquilo. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Porque isso sai do coração. E isso gera morte, isso mata. Deus está preocupado com a nossa vida espiritual, amado. Hoje, há aí tantas coisas para o corpo, e é importante porque o corpo é templo do Espírito Santo, mas tantas receitas aí para uma vida saudável, tantas dietas, que eu acho bom, evidentemente, mas, amados, temos que preocupar um pouquinho mais, além do que nós temos que preocupar-nos com os nossos corpos, com o nosso interior. Você tem que estar cheio da presença de Deus. Nada justifica
uma agressividade minha ou sua. Eu não sou perfeito, amado, mas eu tenho buscado em Deus, e eu tenho certeza que eu estou melhorando a cada dia. Eu não aceito sair morte dos meus lábios, porque aqui tem vida. Não aceite sair morte dos teus lábios, porque aí no seu interior tem a vida de Deus. Guarde o seu sentimento, guarde o seu coração. Amados, em 2 Samuel 15, de 1 a 6, nós vemos uma passagem que mostra claramente um ladrão de coração. Eu quero ler para vocês, depois vocês leem, apenas ouçam. Diz assim a palavra, vou ler a partir do versículo 2 aí, de 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, 2 diz assim: também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Só para ir já entendendo, que eu não vou explicar tudo. Aqui Absalão era filho do rei Davi. E aqui uma situação que ele estava em rebeldia. Então disse que Absalão, ele levantava bem cedo e ele parava a uma banda do caminho perto da porta do palácio do rei. Ele estava na mesma cidade, então ele parava perto da entrada do palácio do rei, da porta. E sucedia que todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, ao pai dele, ao rei Davi, para que fosse julgado, ele chamava, Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade tu és? E dizendo a pessoa de que cidade era, assim, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém, você não tem quem te ouça da parte do rei. Lembra-se que ele era o príncipe, o filho do rei, né? E dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu pudesse fazer justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão, pegava dele e o beijava. A pessoa se curvava porque ele era príncipe diante do filho do rei. Ele pegava, estendia a mão: não, pega na minha mão, levanta. Ele levantava a pessoa e beijava a pessoa. Era um cara chegadinho, né? Um cara legal. Amados, aí, no verso 6 diz: e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para julgamento ou para juízo. Assim roubava Absalão, ou furtava Absalão, o coração dos homens de Israel. Amados, Absalão era uma pessoa rebelde. E eu quero dizer, amados, aqui mostra por que ele chegou nessa situação. Porque muitas pessoas que tiveram seu coração roubado, de alguma maneira, elas se rebelam e elas se tornam ladrões de coração. E Absalão, amados, não é que ele estava errado, não é que ele não tinha razão. Para que vocês entendam como Absalão chegou nessa situação. Absalão era um filho do rei, uma boa pessoa, filho do rei Davi. Rei Davi era um homem com um coração segundo o coração de Deus, amado. Só que ele não soube guardar o coração dos seus filhos. Não conseguiu produzir, não soube produzir nos seus filhos um coração segundo o coração de Deus. Ele foi falho, errou. E Absalão, amados, a história dele é interessante, porque ele era um bom filho, era um bom homem, mas ele tinha uma irmã que era muito querida, que era Tamar. Era tão querida que quando uma filha dele nasceu, ele colocou o nome de Tamar também. E Tamar, amados, e ele tinha um irmão, um meio-irmão, que era filho do mesmo pai, do rei Davi, mas de outra mulher. Um meio-irmão que se chamava Aminon. E, amados, Aminon, meio-irmão de Tamar e meio-irmão de Absalão, ou irmão, ele começou a se engraçar com a irmã e seduziu Tamar.
sua irmã, cometeu um incesto, manteve relação sexual com a irmã, com a moça, e depois desprezou e foi embora. Quando Absalão ficou sabendo, ele ficou revoltado, que a irmã querida havia sido abusada pelo seu irmão. Ele ficou revoltado. E ele ficou um bom tempo esperando o seu pai, o rei Davi, fazer alguma coisa com o seu filho Aminon, que era um filho protegido, segundo a própria palavra de Deus. O pai não repreendia Aminon. Fez uma coisa horrível, e o pai ficou quietinho. E Absalão ficou um bom tempo remoendo aquilo. Chegou um dia, depois, eu acho que quase um ano, ou mais de um ano, próximo a um ano, depois do ocorrido, ele foi lá e matou o seu irmão Aminon. Aí, Davi se doeu. Aí ele sabe o que ele teve que fazer? Ele fugiu e foi para uma cidade distante. E nessa cidade ele ficou longe do seu pai, da sua família, da sua casa. Ele ficou lá isolado. Amados, ele ficou 3 anos e o pai nunca nem queria saber dele. Até que um dia, o Joabe, comandante do exército do rei Davi, convence o rei Davi a deixar o seu filho voltar, porque seu filho estava lá morrendo às mínguas, lá longe, e convenceu. E Davi falou, pode trazê-lo aqui para Jerusalém, não tem importância. E então Joabe, esse comandante do exército, foi lá, trouxe Davi. Era um rapaz que ajudava Davi, né? E deixou lá na cidade. Amados, você acredita que mesmo ali perto, passou-se mais 2 anos, diz tudo isso. Se você ler o contexto desse capítulo 15, os capítulos anteriores do capítulo 15 de 2 Samuel, você vai ler tudo isso que eu estou falando. O rei ainda ficou 2 anos sem falar uma palavra com o seu filho. 5 anos. Amados, esse filho foi ficando revoltado. Ele queria falar com o pai. Até que um dia, Joabe chega para o rei e fala, o senhor não pode ficar assim, seu filho quer falar contigo, ele quer te abraçar. O pai permitiu. Foi lá, deu um beijo no filho, mas não conversou, foi embora e ficou por isso mesmo. Sabe, amados, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que proteger os nossos filhos. Os nossos filhos não são perfeitos, mas eles precisam do nosso amor. Nós não podemos fazer guerra. Nós não podemos fazer greve de silêncio, ignorar as pessoas. Isso é coisa de uma pessoa que não guarda o seu coração. Ninguém é perfeito, não importa o tamanho do erro. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, nem físicos e nem espirituais. Esta é uma igreja de pais espirituais. Nós cantamos aqui, graça, receba da graça. O que fala essa música? A graça absolve o culpado, mais ou menos isso, né? Removendo a culpa. Ai, é Deus que tem graça, eu não tenho. Amado, se você é sem graça, você não tem salvação. Você não tem salvação. Se você recebe da graça, você tem que usar de graça. Essa igreja é uma igreja cheia da unção, cheia da glória de Deus, cheia do poder de Deus. É uma igreja cheia da graça de Deus. Uma igreja de pessoas perdoadoras. As pessoas têm que ser amadas. Não cabe a nós julgar, cabe a nós amar. Por isso que pessoas estão com seu coração roubado, porque não entendem a graça de Deus em nós e por nós. Você podia ter gerado vida. Se você fosse mais gracioso, graciosa, tivesse mais da graça de Deus, fosse mais perdoador. Agora, amados, em Absalão, nós podemos ver o perfil, as características, a maneira de um ladrão de coração agir. Nós vimos que ele tinha razão. E nós muitas vezes temos razão. Então Absalão foi roubado.
Ele foi roubado, amados, em seus sentimentos. Ele foi ferido em suas emoções. E ele não foi tratado, ele não foi restituído. Ele podia ser disciplinado, amado, mas ele não podia ser ignorado. Eu digo para vocês, vocês podem até disciplinar, até exortar as pessoas, mas você não pode ignorar. Isso não é coisa de um homem, isso não é coisa de uma mulher de Deus. Nós precisamos ser perdoadores, porque senão nós somos uma fraude. Nós não somos verdadeiros cristãos. Nós somos pessoas que não guardam o nosso coração. Podemos até ter um coração de Deus, mas não é um coração guardado. Nós somos geradores de vida. Então, amados, nós podemos entender isso, queridos. Você pode até ter o seu coração roubado, ou ter sido usado como um ladrão de coração. E quando a gente olha aqui para esse Davi, querido, a maneira dele, um homem ferido, um homem que não teve o seu coração guardado, mas teve o seu coração roubado. A maneira de um ladrão agir olhando para ele, porque ele roubava o coração das pessoas. Nós vimos, amados, que ele era um bajulador. Ele sempre dá razão para o reclamante. Cuidado, amados. Cuidado. Cuidado para não dar razão para a pessoa errada. Cuidado com os bajuladores também. Líder não é bajulador, não. Um bom líder, ele te ama, ele usa de graça, ele nunca vai desistir. Amado, essa igreja nunca vai desistir de ninguém. Nunca, nunca nós vamos desistir. Porque nós temos a graça de Deus. Nós não vamos desistir de nenhuma família. Você nunca vai ver um pastor divorciado aqui. Ah, mas é porque eles casaram bem. Só eu. Ai de mim. Todo mundo casou bem. Será que não é o nosso cônjuge que não casou tão bem assim? Ah, não, isso é impossível. Eu sou um cara legal, sou uma mulher legal. É assim mesmo. Sabe, amados? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha o perfil aqui, queridos. Ele falava a pessoa: ai, se tivesse alguém que te ouvisse. Hein? Mas ele era um príncipe. Esse era o príncipe Absalão. Bajulador. Jogava as pessoas contra o líder, o seu rei. Falava que ele era melhor. Isso acontece com uma pessoa ferida, pelo amor de Deus. Nessa noite, saia daqui com o seu coração livre, liberto. Resgate o seu coração, saia curado, livre, limpo, em nome do Senhor Jesus. E aprenda a guardar o seu coração, porque Deus vai dar ainda muitas coisas para vocês, e muitas vidas nas suas mãos. Com os erros que você cometeu, nós perdoamos, Deus te perdoa, mas pelo amor de Deus, limpe o seu coração e guarde. Não permita que entre sentimentos que não procedam de Deus. E nós olhamos aqui para Absalão, amado, e vemos como que é um ladrão. É aquela pessoa que sempre elogia, que sempre te dá razão. A pessoa, amados, ela é influenciada. Pessoas se rebelam contra a liderança, e ela sempre acha uma pessoa que fala que ela está certa. E ela rouba o coração de uma pessoa fiel. Já aconteceu isso comigo. Não eu cometi, né? Pode ser também. Mas tratar da pessoa, a pessoa que me amava, de repente a pessoa está fria, eu nunca tinha feito nada para ela. O que o senhor fez com aquela pessoa não é certo. Até tu, Brutus. Sabe, amado, a pessoa, ela fica com raiva. Sabe por quê, amado? A pessoa às vezes não está enxergando, mas tem aqueles que estão feridos. Ele começa a dar razão. Você está certo. As pessoas não te dão oportunidade nessa igreja. As pessoas não te ajudam aqui, não te valorizam. Cuidado com esses bajuladores.
E muitos se rebelam contra a liderança. Sabe, amado? Esses ladrões de corações, eles nunca ficam sozinhos, eles sempre roubam de um e tenta roubar outro, e vai juntando aquela turminha. Cuidado com essas pessoas, amado. Quando você estiver com raiva de alguém vem falar para você, não, você está certo, também aconteceu comigo. Faz que nem Jesus, quando ele olhou para Pedro, falou, arreda-te de mim, Satanás, nada tenho contigo. E se ele estender a mão para você repreender também, mesmo que você cair, aceite. Porque pelo menos os dois vão ser livres. Sabe? Então, amados, nós temos que cuidar do nosso coração, guardá-lo. E amados, eu percebo o seguinte, muitos homens e mulheres, né, que acabam caindo em adultério, eles são pessoas, amados, que foram tremendamente influenciados por bajuladores. Às vezes a própria pessoa que é bajuladora, vive elogiando, é a que vai dar o bote. Homem tem muito essa estratégia. É muito difícil. Você vai tratar de uma mulher que vem confessar adultério, a história é a mesma. Homens de fala mansa, que chega, nossa, seu marido não te valoriza. Você merecia um marido melhor, como eu. Você merecia alguém que te valorizasse. Olha. E às vezes acontece com o homem também, amados. A mulher chega, nossa, essa mulher não te valoriza. Você é o homem dos meus sonhos. O pesadelo do outro é o sonho da outra, porque está longe. E começa a bajular. Você é uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa bonita. A pessoa começa a encher, se sentir, chega em frente do espelho. Sabe, amados, cuidado com todo mundo que dá razão, quando você está com o coração ferido. Amados, nós todos precisamos ser confrontados, amados. E tem os ladrões indiretos, né? A mídia, que deixa as pessoas perturbadas. Cuidado, amados, com aquilo que você está vendo. Tem muita gente que seu conselheiro é Ana Maria Braga, conselheiro conjugal. Casou 32 vezes. Fábio Júnior, né? Acho que casou 7, 8 vezes. E eu vi um filho dele falando, seu pai é seu amigo? Meu pai já casou 7 vezes, como é que ele é meu amigo? Sabe, amados, nós precisamos guardar o nosso coração, porque senão nós vamos acabar sendo destruídos. Nós precisamos ser confrontados quando nós estamos errados, amados. Não precisamos de um bajulador, de alguém que fala, coitadinho, coitadinha. Não! Precisamos de um homem, de uma mulher de Deus, que nos ajude, Senhor, nós vamos te ajudar. Não estou aqui para te acusar de nada, mas quero dizer, essa situação tem jeito, perdoe. Perdoe. Gere vida, mas não tem jeito. Será que está escutando Deus? Tem jeito? Você acha que tem jeito? Você acha que pode gerar vida? Você vai falar para Deus, Deus, não tem jeito não. Você tem coragem de falar para Deus, Deus, essa aqui não tem jeito não, já é morte. Não, amados. Você tem que falar, tu sabes, Senhor. E Ele vai falar, profetize, príncipes e princesas, Absalões e Absalonas, pare de ter um coração envenenado e achar que nada tem jeito. Tudo é possível ao que crê. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tudo que falta é guardar o seu coração. Amados, em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 14, mostra a morte de Absalão. E a morte de Absalão aponta para a maneira como ele viveu. Uma pessoa ferida do seu coração. Ele morreu, sabe como? A coisa que ele tinha de mais orgulho era o seu cabelo. No capítulo 14 aqui, fala que ele cortava o cabelo todo ano.
E cada vez que ele cortava o cabelo, né, eu não sei se é muito cabelo, mas pesava de 1,5 kg a 2 kg o cabelo que ele cortava todo ano. Deve ser bastante cabelo, né? Mais ou menos, né, Eduardo? Mais que o seu. Mas deve ser bastante. Ele tinha um cabelão que parecia uma juba. E segundo os estudiosos, essa juba era o orgulho dele, né? E ele morreu por aí, amados. Ele acabou se rebelando contra o rei. Acabou roubando o coração de pessoas. E aí, numa fuga, quando a turma dele havia sido capturada e ele foi perseguido, e ele foi fugindo, e de repente ele foi entre umas árvores e ele ficou preso pela cabeça. Segundo os estudiosos, que começou em Joséfo, lá no início do cristianismo, né? Mas alguns estudiosos dizem que ele ficou preso pelo cabelo. O cabelo emaranhou tudo no galho da árvore, e não tinha jeito, porque se ele tivesse ficado preso, enroscado pelo corpo, ou pelo pescoço aqui, a chance dele já estar morto era muito grande, e outra, ele poderia levantar se ele estivesse vivo e escapar, mas dizem que possivelmente ele foi preso no seu cabelo, e ele ficou lá, o cavalo dele, ou a cavalgadura dele saiu, foi embora, e ele ficou pendurado pelo cabelo. E aí uma pessoa que viu, que respeitava ele como príncipe, foi avisar Joabe, que era o comandante do exército do rei, e que ajudava Absalão. A hora que ele foi avisar, falou: por que você não matou logo ele? Você não aproveitou que ele estava pendurado, não enfiou uma lança nele? Eu seria obrigado a te dar umas moedas de ouro, te recompensar. Olha, mano, as pessoas que ajudam, cuidado quem está te ajudando. E aí, ele falou: eu vou ter que ir lá e fazer o serviço. A palavra diz que ele foi lá e lançou 3 dardos no coração. Feriu ele com 3 dardos e matou ele, pendurado naquela árvore. Ele morreu pelo coração, mostrando que ele tinha um coração ferido. Sabe, amados, cuide do seu coração, porque muitos estão morrendo. Casamentos, famílias, ministérios, alegria, paz, estão morrendo porque pessoas não guardam o seu coração. Pessoas extremamente críticas e que acabam chamando sempre pessoas para o seu lado. Cuidado, você pode estar ferido, Deus quer te curar e Ele te cura nessa noite. Eu, por não saber guardar o meu coração, eu quase morri do coração. Não tinha mágoa, não tinha nada, mas eu levava os problemas de todo mundo para a minha casa. Eu não dormia direito, e por isso eu fui acometido de um problema cardíaco. Hoje eu continuo amando, acreditando e investindo em gente, mas eu não durmo mais com os problemas dela. Eu durmo na minha paz. Saiba lidar com os seus pensamentos, saiba. Lide. E rapidamente, agora que meu tempo já se esgotou, eu quero só dizer para você, em 5 minutos, como guardar o seu coração. Porque em 5 minutos, em 7 minutos, vai fazer 1 hora que eu estou falando. Então, em 5 minutos, eu acabo. Filipenses 4, eu vou ler, e nesses 5 minutos, fielmente, eu quero estar encerrando essa ministração. Filipenses 4, amados, mostra como guardar o nosso coração. Diz assim, do versículo de número 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amados, cuidado com ansiedade e preocupações, pois roubam a sua paz. E é a
paz de Deus que guarda o nosso coração. Ofensas, decepções virão sempre para tirar a nossa paz, para que o nosso coração fique magoado, fique revoltado e nós sejamos roubados em nossos sentimentos. Então, não perca a paz. A paz que guarda o seu coração. Sem paz, você fica completamente vulnerável. Cuidado. Então, eu quero rapidamente falar 3 pontos, só citar, né, de como nós vamos manter essa paz. Primeiro, tenha uma vida de oração. Seja agradecido. Agradeça a Deus. Confie nele. Não estejais ansiosos com coisa alguma, antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplicas e ações de graça, gratidão. Então, ore, aprenda a colocar nas mãos de Deus e confiar. Eu tenho aprendido todos os dias, colocar minha família, as lutas nas mãos do Senhor, colocar o ministério, esta igreja, os meus pastores, a liderança, os líderes de célula e os haitianos. Dos pastores que estão debaixo da minha cobertura, eu tenho colocado todos diante de Deus e descanso. Por isso que quando muitas vezes em reunião os pastores chegam, o que nós vamos fazer com essa situação? Calma, fica tranquilo. Vamos colocar nas mãos de Deus. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. E agradeça. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de mim. Segunda coisa, cuide dos seus pensamentos. Amados, aqui nós lemos, né, que no versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Amados, muita gente fala, como é que eu vou controlar o meu pensamento? Amados, tem um ditado que diz, nós não podemos impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Faça show, vai embora! Antes eu não dormia, ficava pensando, ai, aquele irmão, ai, ele está se separando, ai, aquele vai se suicidar, ai, o que eu faço? E dormia um pouquinho, e acordava, e aí o meu coração quase se foi. Aí eu aprendi, amados. Hoje, eu deito pensando, quando o Corinthians ganha, que hoje está tão difícil, eu penso, meu time ganhou. Quando ele vai ter um jogo muito difícil, eu penso, eu sei que ele vai perder, mas eu não perco a minha paz. Pensa em algo, eu começo a pensar na minha família, eu penso, sabe, o tempo gostoso que Deus concede dentro da igreja, os louvores, começo muitas vezes, eu durmo louvando a Deus, ali quietinho, não falo muito alto para minha esposa não se assustar, eu já estava no quarto, eu ia deitar, já comecei a orar, não sei se foi hoje, se foi ontem, ela falou, o que foi, bem? Eu falei, você está aqui? Eu estou orando. Estou falando sozinho aqui com Deus. Sozinho não, estou falando com Deus. Sabe, amados, espante os maus pensamentos da sua cabeça. Não aceite. Deixe Deus cuidar de você. E a última coisa, que está no versículo 9, que diz, aquilo que vocês ouviram, receberam, aprenderam e viram em mim. Isto pratiquem. Cuidado, amados. Quem está te aconselhando? Quem está te influenciando? Você conhece a vida deles? Muitos preferem ir para uma igreja onde não consegue, onde não vê os defeitos dos pastores. Aqui, você vai discipular dentro da nossa casa. Tem que ser dentro de casa mesmo, para as pessoas saberem quem estão cuidando delas. Sabe por quê? Para você imitar. Você não vê. Então, cuidado com a mídia. Eu comecei a falar, né? Cuidado com os ladrões indiretos, a mídia. Sabe, as redes sociais. Amados, tem coisa que eu nem abro mais. Tem notícia que eu nem ouço mais. Ai, pastor, mas a gente precisa saber. Amados, briga por causa de política, pelo amor de Deus. Tira a paz, agressividade, ofensa. Pare.
Está te fazendo bem essa porcaria? Está te edificando? Você está edificando a vida das pessoas? Então pare, pelo amor de Deus. Olhe quem você está ouvindo. Cuide do seu coração. Eu não alimento mais desse monte de lixo. Antes eu escutava jornal todo dia para ficar bem informado, para orar pelos nossos. Amados, eu tenho que orar, para mim pouco importa. O meu presidente, se for o Bolsonaro, amados, eu oro. Se for o Lula, eu oro. Deus diz, orai pelos seus reis e governantes para que tenham uma vida quieta e sossegada. Agora, conheça os seus influenciadores. Você pode ter certeza. Se você falar, pastor, você me aconselha na sua casa? Eu aconselho, minha esposa vai estar lá em casa, meus filhos, vai lá, vamos ver eles gritar, fazer bagunça, vamos lá. Então, amados, o louvor pode subir. Queridos, guarde o seu coração. Sabe, no Salmo 57, eu encerro citando, no versículo 7. No Salmo 57, Davi, amados, esse mesmo Davi que errou tanto, mas era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele está numa situação difícil, provavelmente sendo perseguido pelo Saul para matá-lo, pelo rei Saul para matá-lo antes dele ser rei. E ele vê aquela situação toda e de repente ele ora a Deus. E no versículo 7 ele diz, preparado, firme está o meu coração. Por isso que ele não se vingou. Ele diz 2 vezes, firme, preparado está o meu coração. Queridos, não seja um Absalão. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Mas profetize vida, gere vida. A sua família não tem que morrer. A sua amizade não tem que morrer. Não abandone os seus filhos na fé, por maiores que sejam os erros. Vão atrás, busque-os, traga-os de volta, diga que ele é importante. Mesmo pessoas que nós não conseguimos trazer para cá, mas você vê que está longe de Deus, profetize, Deus te ama, Deus não te acusa, Deus quer te resgatar, você é amado de Deus, você é querido, querida de Deus, profetiza, filho do homem. Você está pronto para guardar o seu coração? Queria chamar os pastores aqui que vão me ajudar na ceia. Pastores e pastoras. E nós vamos estender as mãos para você. Queridos, a vida dentro de você. O que tem saído da sua boca? As pessoas que estão ao seu lado estão entusiasmados. Estão animados, cheios de vida. Será que está faltando você guardar o seu coração? Profetize. Profetize. Tem vida dentro de você. Feche os seus olhos por um momento. Deixe Deus te curar, te libertar nessa noite. Que você gere vida naqueles que estão querendo roubar o teu coração porque estão feridos. Se você ajudou alguns a esfriarem na fé, com suas queixas e lamentações, apontando erros dos outros, peça perdão a Deus, Ele te dá força e te enche de vida nessa noite. Vá atrás dessa pessoa, faça uma aliança hoje com Deus. Fala para ela, perdoe. Eu errei. Eu quero te ver firme na presença de Deus. Eu errei. Eu estava ferida, mas Deus me curou. Não quero morrer do coração. Não quero morrer com o coração ferido. Mas quero gerar vida. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. No seu interior, ao Espírito Santo de Deus. Vá a Jesus. Filtre o que você ouve das pessoas. Ouça Deus. Beba, coma, se alimente de Deus. Senhor Jesus,
Eu quero apresentar esse povo diante de Ti. Aqueles que estão com o coração parcialmente aprisionado. Te amo, meu Deus. São príncipes, princesas do Senhor. Mas há alguma situação, uma ofensa, os prendeu. Mas eu declaro nessa noite o poder libertador, curador do Espírito Santo de Deus. Eu declaro vidas libertas. Eu declaro vidas curadas. Corações limpos, resgatados da mão do inimigo. Em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que essas pessoas terão reações diferentes. Elas olharão para Ti, perdoarão e permitirão que saia do interior delas a vida do Senhor. Porque é do nosso interior que sai vida. Eu abençoo esta igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, amado Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela cura, pela liberdade, por nos ensinar a guardarmos o nosso coração e gerarmos vida aonde há morte. Milagres acontecendo por vidas, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos, os obreiros que vão nos ajudar, vem aqui à frente, ajudar a servir a ceia. Pela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter entregado a sua vida por nós. Nós queremos ir a Ti, nos alimentar, Senhor, ouvir de Ti, receber direção de Ti, não ouvir as ofensas, Senhor. Por isso participamos nessa hora desta ceia, da sua obra por nós, na cruz do Calvário. Amados, nós vamos orar, pastor Adra, pastor Eduardo vão orar consagrando. Quem vai participar da ceia? Aqueles que se batizaram ou vão se batizar. Se você está pecou, desagradou a Deus, peça perdão a Deus. Se você já é batizado, se conserte com Deus. Se tem algo para consertar com pessoas, ponha no seu coração, assuma um compromisso com Deus. E nessa noite renove a sua aliança com Deus participando da ceia. Agora, se você não quer praticar a palavra, se você não quer se batizar, se você não quer perdoar, então, amados, o conselho é: espera um pouco. Mas eu creio que todos querem obedecer. Pastora Adra. Senhor amado Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor. Como é bom poder sentar-nos à Sua mesa, Pai, e sermos chamados de filhos e filhas do Senhor.
Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja, pedimos perdão porque muitas vezes os nossos atos impensados, as nossas palavras mal faladas, Deus, e isso não agrada o seu coração, mas no nome do Senhor Jesus nós queremos ser melhores, ó Pai, queremos ser melhores, ó Deus, a cada dia, e ao sentarmos a esta mesa, para lembrarmos daquilo que o Senhor fez por nós, da sua morte para que pudesse nos dar vida. Nós, Senhor, ó Deus, que nós possamos sempre nos lembrar que nós precisamos estar melhor, que nós não somos bons, e acharmos que somos bons já é um perigo, já é um problema. Bom é o Senhor, ó Deus, o Senhor é a própria bondade, Deus, e neste momento, Senhor, nós consagramos esse pão, ó Deus, para nos lembrarmos do seu corpo, que foi totalmente dilacerado em nosso favor, e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Consagramos esse elemento, o pão, para a sua glória, para tudo, Senhor, ó Deus, para lembrarmos de todas as coisas que o Senhor fez, e todas elas são boas. Muito obrigada, Deus. E tendo dado graças, o Senhor pegou o pão e o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Pegue um pedaço, coma, façam isso, lembrando-se de mim, da obra que eu fiz por você na cruz do Calvário. Enquanto as irmãs se preparam, o pastor Eduardo vai consagrar o produto deste cálice. Senhor, da mesma forma nós te apresentamos este cálice, Senhor, que representa o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor, ó Pai. Se hoje nós temos uma vida, ó Pai, nós devemos, ó Pai, a sua presença e a atitude do seu Filho naquela cruz. Te agradecemos, ó Pai, pela obra da cruz que nos alcançou, ó Pai. Nós consagramos este elemento, ó Pai, o vinho, que representa o seu sangue, e declaramos: nós somos eternamente gratos por aquilo que o Senhor Jesus fez. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, de ter ceado, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento, ou da nova aliança no meu sangue. Amados, sangue fala de vida. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então aqui está a vida de Jesus, que vai você ter dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Agora você vai alimentar mais ainda esta vida com este cálice, vai renovar o seu compromisso com Deus, em nome do Senhor Jesus. Vocês que vão participar, pegue o pão. As irmãs podem servindo já o pão. Pega o pão, depois pegue o cálice. Não comam ainda, esperem para que todos sejamos servidos e comamos juntos. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou
Obrigado, Senhor Deus, por essa obra bendita da cruz do Calvário. Podemos dizer que somos libertos, somos redimidos. Meu Deus, iremos guardar os nossos corações na Tua paz, Senhor. Não ficaremos agitados, não ficaremos ansiosos, Pai. Meu Deus, iremos profetizar, mesmo diante do caos, mesmo quando veremos coisas que não gostamos, iremos profetizar, porque a vida no nosso interior e o nosso coração está limpo. Que saia de nós palavras de vida. Oh Deus, muito obrigado, porque agora juntos nos alimentamos da Tua obra, de Ti, Senhor, da Tua palavra, do Teu corpo, Senhor. Vemos, Senhor, aquilo que Tu fizeste e queremos falar de vida, porque o Senhor ressuscitou e está vivo. Meu Deus, queremos falar vida com os nossos lábios. Muito obrigado, porque milagres acontecerão. E neste momento nós nos aliançamos contigo, porque somos geradores de vida. Muito obrigado. Nós comemos deste pão, comemos do Teu corpo, bebemos desse cálice do Seu sangue, em nome e em memória do Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor volte. Comamos, amados, em nome de Jesus, e bebamos. Obrigado, amado Deus. Te agradecemos por essa noite memorável, noite de ceia. Te agradecemos por vidas libertas, curadas, pessoas cheias da vida de Deus, que irão fazer milagres com os seus lábios. Muito obrigado. Nós vamos ficar em pé agora, e você vai profetizar, filho do homem. Você vai dizer: você está cheio da vida de Deus. Você está cheio da... Abrace 1, 2, 3 pessoas, procura e profetiza como um homem que está cheio, uma mulher que está cheia da vida de Deus, e diga: você está cheia da vida de Deus. Seja milagre exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Profeta de Deus, aplauda o Senhor e exalte o nome dEle, e seja livre, e guarde o seu coração, e gere vida, porque milagres acontecerão, em nome de Jesus, pela sua vida. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa noite, por essa celebração de ceia. Oramos agradecidos e abençoados, meu Deus, e eu declaro esse povo abençoado e cheio da Tua vida, e milagres acontecerão, oh Deus, porque eles irão gerar vida pelo Teu poder e pela Tua unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Deus.